Enfim, a gente está muito contente que vocês estejam aqui. O Estúdio X está aqui presente no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, desde o começo de 2011, desde 2011. Essa é a terceira vez que a gente organiza essa semana, que a gente tem chamado de X-Week. Dessa vez, essa é uma semana muito especial, porque é a primeira vez que a gente consegue engajar tantos esforços, tantos estudos da Columbia em torno de um projeto comum. Isso é um fato inédito até para a própria escola e, enfim, um projeto importante para a cidade. No Estúdio X, a gente tem um apoio da Prefeitura da cidade, que acreditou nessa iniciativa desde o começo, enfim, dessa capacidade de pensamento e de produção de ideias aqui, de inspiração, de uma certa maneira. E, enfim, essa atividade isso vem se desdobrando, isso vem evoluindo pouco a pouco. E, enfim, estamos aqui todos agora com essa iniciativa que vai ser importante, acho que vai ter um impacto positivo. Eu queria convidar aqui também o Thomas Prebat. Thomas Prebat é diretor do Global Center, também é uma representação da Escola de Columbia, e ele vai explicar um pouquinho também do Global Center. Depois eu faço a introdução do Austin, que é o nosso palestrante, e a gente começa. Boa noite. I'll speak in English if that's the majority language. Is that okay? Posso procurar escolher um pouco em português. But I think English is the common language. Let me switch to that. E dar as boas-vindas. Welcome to all of you. As I look out, I represent the Columbia Global Center. Pedro Rivera and Raul Correa Smith represent Studio X, the School of Architecture. I want to introduce, please wave, Daniela Diniz, who works with me as our program officer at the Global Center. So Columbia is this big empire with spreading its tentacles all over the city of Rio. We have an office about 1 kilometer from here in another part of the downtown. We're hoping as many of you as will have time will stop and see us, and so we can talk to you a little bit more about what the Columbia Global Center is all about. It's hard to describe in a few words, but the reason Columbia has created a Global Center here, and the reason that Columbia School of Architecture has created Studio X is because, I should hold up a mirror, it's because of all of you. It's because we believe there are many ways that we can learn from the wonderful people that we come across here in Brazil, the important problems they're working on, the solutions they're devising in a whole range of important areas that are important for human development in Brazil. You're doing that, and you could have been somewhere else, but I want to thank you very much for choosing Rio and coming here and working with such a wonderful and important community of As Pedras. I know it's not always the main destination for tourists who come to Rio, but it's a very important destination, so I want to congratulate you on that. So we're here to learn, and we're also here to contribute. So the idea is that you come up with, you help the good people here in Brazil with whom you interact to come up with new and novel solutions that work here in Rio and maybe work elsewhere around the world as well. So that's the reason Columbia is here. It's not here to build a campus. It's here to create connections, to make it easier for our students, our faculty, our researchers to come here to Brazil and to any of the 8 Columbia Global Centers around the world. Some of them are the usual suspects, Mumbai and Beijing, others like Nairobi, Santiago de Chile, and Istanbul, Amman and Jordan. We're all networked together, so we're all trying to fulfill the same mission of learning and contributing. And in that way, I don't think, Pedro, there could be a finer place, there could not be a better host country than Brazil. This is a country whose total focus is on
improving educational abilities for its people in the context of a very vibrant democratic society, a free and democratic society with many social problems, but also many good people, goodwill to work on those problems. So we're very, very happy to be here. We think it's the perfect host. The Global Center is growing. We actually came in the footsteps of Studio Chics. We were following in the footsteps of Pedro and Mark Wigley and Raul Correa-Smith. But we are celebrating, like Danny, our first anniversary. We were launched 1 year ago in Rio. We also have very important support from the mayor of the city and from the governor of the state. This is a state and a city that believes in what we're doing, even though our benefits aren't going to win any votes, and the policies we can help to improve are only going to take effect over a long time. They have taken the risk of supporting us and encouraging us to be located here. So we are here. Our first anniversary is coming up. We'll be signing a major agreement with the State Research Agency of the state of Rio. And this will be an important, the numbers sound very large and they are important. It's about $1.8 million, 4 milhões de reais, to fund collaborative research in the state of Rio that involves faculty, students, and researchers from Colombia. The money is requested by and flows to the local researchers, but on the condition that they be working collaboratively with Colombia researchers. So that's the kind of thing we hope to do, leveraging resources, being here on the ground, helping to make things like that happen, and then counting together our greatest resources are the people of Columbia University, the wonderfully talented and committed people that Columbia seems to attract. They and their counterparts at Rio, at institutions here in Rio, they're the ones that will give the substance to this agreement. But it's that type of agreement that we hope to pursue, and we hope to build the links between Colombia and Brazil ever stronger in the future. We hope to be here for a very, very long time. So Pedro or Raul can tell you where we are, only a kilometer away. Daniela and I are there. Stop by for a cafezinho now, or maybe on a future trip here to Rio. Thank you again for the effort to be with us. Best wishes on the very, very, very important work that you're doing. If it seems tiring to you or it's difficult to reach conclusions, remember that if it were easy, it would have been done already. You're doing very important work. Please believe that, and please stay in touch with us, and have a wonderful stay here in Rio. Thank you, Tom. Just a quick note, all the Kine trips, they have a hashtag in the city for your posts, so it's hashtag Rio. For the Rio das Pedras initiative is hashtag RDP, Rio das Pedras, XRDP, and Studio X Rio, we also have a hashtag Studio X Rio. Bom, o Washington Fajardo é um amigo, a gente estudou junto na faculdade, mas também eu acho que ele é uma das pessoas mais brilhantes da nossa geração e uma das pessoas mais brilhantes que trabalha no governo. Eu acho que é uma sorte a gente ter o Washington na posição que ele ocupa. Ele entrou no governo em 2009 como responsável, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura. Em 2011, no Rio de Janeiro, ele recebeu a denominação de Patrimônio da Humanidade pela Unesco e foi fundado o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, do qual o Washington é presidente. E finalmente, ano passado, o Washington também foi anunciado como um assessor do prefeito para assuntos urbanos. Bom, o Washington vai falar um pouco da visão dele sobre o Rio de Janeiro, e depois eu vou fazer algumas perguntas ao Washington, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas de todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelas palavras bondosas que você colocou ali no olho do furacão. Segura aí, por favor, o celular. Bem, pelo título ali da palestra, vocês podem ver qual a melhor posição para ficar aqui.
pelo título que o Pedro utilizou para a palestra, Rio no Olho do Furacão, vocês podem ver aí, avaliar um pouco a situação que a cidade se encontra e o momento de transformação que a cidade está. Nós temos esse um desafio bastante intenso, a partir do momento que a cidade se comprometeu com 2 grandes eventos internacionais, e esses 2 grandes eventos internacionais funcionam como catalisadores de processo, e a cidade vem procurando utilizar esses eventos então para promover transformações que ela deseja há muito tempo. A cidade do Rio de Janeiro ela tem uma relação histórica com planos, com projetos, com design. A cidade foi capital durante muito tempo. A cidade tem essa história peculiar, um pouco única na história do Brasil, uma coroa europeia que se desloca para a colônia, né? Então funda nas Américas um império, e isso significa uma transposição entre 2 mundos radicalmente distintos. Inteligência ocidental em contato com uma grande abundância tropical. Eu acho que isso é um pouco síntese da nossa complexidade, e esse fato histórico privilegiou a cidade do Rio de Janeiro como capital. Então, desde esse momento, a cidade é fruto de estudos, de reflexão e de projetos. Então, o Rio de Janeiro durante o século XIX, uma das cidades mais representadas do mundo, em função da sua exuberância natural, as gravuras. A Baía de Guanabara é um porto estratégico no Atlântico Sul. A pujança natural da cidade que motiva o olhar de diversos navegadores do mundo inteiro, e a cidade, desde então, ela vem se debatendo ou sempre enfrentando contextos de transformação por projeto, por planejamento. Ao mesmo tempo, temos também uma história de planejamentos interrompidos. Esses planejamentos interrompidos sempre com diversas consequências, ou econômicas, ou de condução política. Eu acho que o momento que vivemos hoje é um pouco também consequência desse outro aspecto, de uma interrupção ou de uma falha de planejamentos, falha de projetos. Então, com essa rápida introdução, eu queria usar essa imagem de Edward Muybridge para a gênese do cinema. As primeiras pesquisas sobre o movimento, essa imagem um pouco como alegoria desse momento que, de uma certa maneira, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, que é uma alegoria entre uma discussão entre planejamento e não planejamento, entre desenho e não desenho, entre a capacidade efetiva de transformação através do planejamento e outros processos que influem no planejamento. A cidade, então, do mesmo modo que essa pesquisa sobre o movimento de Muybridge, ele vai pegar pontos no deslocamento, não há, entretanto, uma garantia de que o próximo ponto é o ponto, nesse deslocamento, é o ponto preciso previsto anteriormente. E, de uma certa maneira, a cidade está hoje se debruçando um pouco com um processo de transformação acelerada. Então, eu usei um título aqui, A Cidade em Transformação Acelerada. Acho que o título do Pedro é um pouco melhor nesse sentido. O Olho do Furacão representa bem esse processo de transformação.
Então, olhando para esse cenário bastante complexo e bastante aparentemente confuso, existe uma série de forças que constroem essa imagem. E uma das forças, por mais interessante, muitas vezes não dita, é o fato sermos uma cidade, termos aconchado. There's I don't feel comfortable to make it in English. We could try, but English is terrible. So, okay, I'm going to try in English, okay, and Pedro will help me with some issue or something. So, this very complex environment, there's with a lot of internal forces and internal struggle, but with a very basic and very common ground to this environment, which is we are a very democratic society. We are not used to be, but this very intense energy are now very consolidated. Está traduzindo para o português agora? Ah, ok. Posso seguir assim em inglês? Okay, I'm going for it in English. So, I like to organize this moment with these four aspects, which I would like to show to you. So the first is this new public realm, the new mobility to the city, downtown reborn, on our return to the downtown area, and this new symmetry. So this new public realm. So this is a cover of the special book inside of the newspaper from São Paulo from the 60s. It's Estado de São Paulo. It's one of the most important newspapers in the country from São Paulo, and it was the first time that the favela issue are inside of a newspaper with a special focus. It's a special booklet inside of the newspaper, and they are talking about the human aspects of the favela carioca. And this image is the favela do Pinto, in close of Lagoa Rodrigo de Freitas. Now there's a massive condo in this area. We call Selva de Pedra. It's stone jungle, concrete jungle. And this is another image from the local newspaper, Jornal do Brasil, another important newspaper in the country, and it's from the 69, and they are telling that in this weekend people from favela do Pinto start to move to other areas. So it's very common, it's very easy to tell. I don't say that. Okay, and please tell me that my English is good. I don't believe it. Bem, então, let's switch to Portuguese. And start to sing. And start to sing. Ok, so, bem, então, essa imagem mostra de uma maneira muito muito tranquila, sem nenhuma crítica, um processo de remoção radical de uma comunidade inteira, uma grande comunidade, em um final de semana. Tá? Então era um entendimento tácito, era um entendimento comum de
que isso era passível e ok de acontecer. Já haviam ali, entretanto, as forças de contestação desse tipo de pensamento, desse tipo de ação. Mas ele acontece e ele é removido, e essa favela é removida. Essa outra imagem já representa, então, os movimentos de remoção que tem bastante lastro e fundamento no pensamento urbanístico, é importante que se diga, defendido inclusive por urbanistas naquele momento, começa a ser questionado. E isso começa a criar um corpo crítico. Alguns trabalhos são seminais nesse sentido, especialmente o trabalho de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, com os trabalhos de movimentos sociais no Rio de Janeiro. É um livro muito importante. Ele compara abordagens para 3 favelas e outros estudos estudando o impacto do sambódromo no Catubi, um objeto modernista, projeto do Niemeyer, que desarticula um bairro tradicional. Começam a surgir, então, nessa transição final dos anos 70, no início dos anos 80, os primeiros movimentos de manutenção ou de novas abordagens para o enfrentamento da questão da área informal. Isso se associa com um período de redemocratização do país, especialmente do Rio de Janeiro. Então essas discussões, até a própria a formação do patrimônio até na esfera local, é muito interessante observar que ao mesmo tempo estamos discutindo o retorno à democracia, discutindo o retorno à prática política, discutindo as bases de entendimento das nossas cidades, a reforma urbana, valores culturais e patrimônio. É um período muito efervescente da cultura nacional e o Rio de Janeiro mais uma vez representa isso bem, essa transição de final dos anos 70 para o início dos anos 80. Nesse período, então, se consolidam essas práticas e principalmente um pouco teórico. Isso vai culminar, então, no primeiro governo, o segundo governo eleito para a cidade, que vai, então, adotar como prática a requalificação, a reurbanização das áreas informais e não mais a remoção. Isso acontece, esse governo se inicia em 92 e logo em seguida é gerido esse programa, que é o programa Favela Bairro. Esse programa tem uma semente dentro da prefeitura, dentro do corpo técnico que realizava trabalhos de mutirão social dentro dessas áreas. Isso era essencialmente se dava entre entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Assistência Social. A partir do momento que a cidade conquista um acordo com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com recursos, esse programa então migra dessas áreas e vai para o urbanismo, e dali surge uma Secretaria de Habitação. E a partir daí começa então a sistematizar e a criar uma metodologia para a abordagem dessas áreas. Isso, a grande gênese desse momento é então o momento do Favela Bairro, aonde é um momento então onde esses espaços ou essas pré-existências são levadas em consideração e essas comunidades começam então a receber infraestrutura, aí um padrão de urbanização repetindo ou replicando valores dos espaços formais. Se o Fernando Lara estivesse aqui, ele até tem um artigo ótimo dele sobre isso. Ele fala sobre, a partir do momento que a abordagem das áreas informais replicou o tratamento da cidade formal e, consequentemente, replicou uma urbanização de caráter europeu, nós, do ponto de vista ambiental, produzimos grandes áreas permeáveis dentro dessas comunidades. Tudo ok com a tradução? Entretanto, mesmo dentro desse momento, já é um momento, uma nova abordagem, um novo pensamento crítico, a cidade começa a produzir mapas. A cidade do Rio de Janeiro está na frente das cidades brasileiras produzindo mapas por restituição aérea, mapas digitais da cidade. Entretanto, esses mapas ainda não mostram as favelas, como a gente pode ver aqui, por exemplo, na Providência. Então, mesmo num contexto onde já há um entendimento de que esse território precisa ter um tratamento especial, ele ainda não configura no mapa. E
a separação, hoje há já um trabalho de revisão de todos os mapas inserindo as favelas. Entretanto, do ponto de vista metodológico, a partir do momento que essas áreas são entendidas pela sua manutenção, mas ao mesmo tempo tratadas como um objeto especial de foco de atenção de projeto de planejamento, isso acaba produzindo entre o próprio meio de arquitetos e urbanistas um afastamento entre esse território informal e o formal. Nós, de uma certa maneira, aí isso é uma leitura pessoal minha, colocamos uma certa redoma de vidro nesse território e mesmo querendo buscar a integração, não analisamos e não levamos em consideração os contextos, as interferências da cidade ou do seu entorno. Bem, também não levamos em consideração um aspecto que eu acho que é muito importante, que é o aspecto, digamos, da presença da ideia de república nesses locais. Tá? Então, o espaço público, ele é uma condição imaterial antes de ser uma condição física. Tá? Então, houve muita dedicação ao tratamento físico dos espaços públicos. Entretanto, a presença da insegurança e da violência nesses territórios fez com que em várias áreas que foram beneficiadas você houvesse perda da intervenção, as obras se deterioravam, uma creche não funcionava, um posto de saúde não funcionava porque o direito de ir e vir não era assegurado. Então a condição da insegurança ou a condição da violência, mesmo com beneficiamento do espaço físico, não produziu uma transformação de fato. Isso chega a um ponto, né, também embarcando numa teoria que não era nossa, mas uma teoria norte-americana da guerra contra as drogas. Isso também reforçou o tensionamento nesses territórios. Então todo esse período do War on Drugs é um período de acirramento da violência na cidade. Isso chega a um ponto, inclusive, que nós começamos a ter uma relação de certo fetiche com a violência. Porque há uma dimensão humana na violência que, de uma certa maneira, acaba produzindo um conjunto de signos culturais sobre a violência. E essa imagem que vocês estão vendo, então, é um game, é um videogame, onde ele tem um mapa de game para uma favela carioca. Então você pode jogar aí, isso na época, como é que era o jogo? Counter-Strike, você podia jogar Counter-Strike numa favela carioca, né? Como tem hoje o Max Payne, você já está em São Paulo. Bem, então essa dimensão começa a ganhar uma dimensão de corpo cultural. Tá? E vem uma mudança, e é uma mudança significativa de paradigma a partir do momento que todas essas tentativas, e há inclusive um abandono do pensamento da War on Drugs, e há um foco então na base comunitária e no entendimento da segurança territorial, que é chamada por a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Isso é também, você tem outras experiências sul-americanas, especialmente em Colômbia, que mostram o resultado dessa abordagem mais comunitária. Então, um início que é muito tenso de implementação dessa política, hoje é um processo um pouco mais tranquilo, apesar de ainda estarmos vivendo, vez ou outra, problemas sérios com relação à implementação dessa política. Mas essa é uma política que, de fato, começa a transformar de uma maneira não mais de fora para dentro, mas é isso que eu queria chamar a atenção, de dentro para fora. Há de novo uma abordagem de tratamento do espaço físico, com o Morar Carioca, a meta de até 2020 urbanizar todas as favelas, um novo convênio com o BID. Mas o que eu queria destacar para vocês, porque eu acho que essa é uma dimensão que, inclusive, muitas vezes converso com os colegas que estão debruçados sobre essa matéria de urbanização, que é a perspectiva, por isso que eu chamei esse capítulo, dessa nova esfera pública. Essa nova esfera pública, ela é além da construção de um novo espaço público físico, na verdade, a possibilidade de que essas pessoas, a sua cultura, a sua história, possa de fato interferir nesses projetos urbanísticos. Eu acho que esse é um desafio quando falamos de novo voltar para a urbanização dessas áreas. Como
é esse grande corpo físico, cultural, que hoje está tendo o seu direito de vir assegurado, como é que ele pode colaborar nesse desenho, como é que ele pode ser participante desse processo, como é que ele pode influir nesse processo, para que não repitamos simplesmente essa reprodução de uma urbanização europeia dentro de uma área informal. Então, durante toda a minha apresentação, para cada capítulo, eu quero lançar um desafio dentro dessa lógica de que estamos sempre num movimento e que não há aqui nenhuma pretensão de organizar um planejamento e vamos chegar em tal local preciso. Temos hoje no Rio de Janeiro uma profunda imprecisão sobre o ponto que vamos chegar, mas nessa imprecisão do futuro reside aí uma energia muito interessante, uma profunda vitalidade da cidade. Então, falando sobre esse tema, como melhorar o ambiente urbano das áreas informais, mas ao mesmo tempo conseguindo realizar algum grau de controle, algum grau de gestão desse território da mesma maneira que existe nos espaços formais. As mudanças econômicas do país, o próprio beneficiamento físico de algumas áreas provou que a partir desses elementos você tem um crescimento. E muitas vezes esse crescimento não consegue ser ou controlado ou até manejado, e isso acaba produzindo um cenário de um eterno fazer e refazer de áreas informais. Bem, mobilidade. Essa é uma imagem bem institucional. Então esse é o conjunto que nós tínhamos lá no início da administração, em 2009, onde 18% da população estava utilizando transporte de alta capacidade. E a meta hoje é que, então, para os jogos, com essa nova malha de BRTs, nós tenhamos aí uma perspectiva de 63% da população utilizando transporte de alta capacidade. Isso parte de uma base pragmática, do entendimento que o BRT custa 15 vezes menos do que o metrô, e também, mais uma vez, olhando para esse nosso grande passivo de planejamentos inconclusos e obras incompletas. Então o BRT ele aparece como, olhando também para outras experiências, o BRT ele traz uma perspectiva concreta, factível, de uma administração realizar uma nova rede de mobilidade. Sabemos que o BRT tem as suas limitações, mas aí esse é o aspecto que eu queria frisar, que é a possibilidade de ter uma conectividade ao longo da cidade. Então o Rio de Janeiro é uma cidade de grande extensão territorial, e é uma cidade com grandes desertos dentro do seu território, essencialmente desertos produzidos pelo maciço da Floresta da Tijuca e da Pedra Branca. Então essas Pedra Branca e Floresta da Tijuca. Isso historicamente sempre foi um desafio para a cidade. A cidade dos Cordeiros, historicamente, a cidade originalmente ocupou e procurou sempre ocupar ao redor da Baía de Guanabara. Somente a partir dos anos 20, do século 20, que a cidade começa a fazer essa transição em direção à Zona Sul. Então, a ideia, inclusive, do Rio de Janeiro como uma cidade balneária, e uma ideia que é também muito reforçada pelo cinema norte-americano dentro das políticas de boa vizinhança entre Brasil e Estados Unidos, para se evitar uma aproximação brasileira com os países do eixo. Há um conjunto, há uma imagética que surge nesse período, e esse conjunto de imagens mostra o Rio de Janeiro como uma cidade de grandes belezas e como um grande balneário, como uma... falhou aqui o nome da cidade. Como... a gente tem a corrida de Fórmula 1. Mônaco, como uma Mônaco sul-americana, de uma maneira quase equânime a presença da qualidade urbanística. Isso está bem materializado nessas arquiteturas, né? Então hoje, de uma certa maneira, há também um foco em reequilibrar essas qualidades, e uma intervenção importante é o Parque de Madureira. Ele é bastante pontual, bastante centralizado, mas é uma área
hoje quase equivalente ao Parque do Flamengo, e com a expansão dele nós vamos ter um dos principais parques urbanos da cidade nessa região, que é a região de Madureira. Então esse é um hiato muito longo entre retornar com qualidades urbanísticas e espaciais para essa região, uma região com muita densidade. Vale até a pena, como exercício teórico, comparar os espaços, por exemplo, modernos do Parque do Flamengo com esses espaços atuais do Parque de Madureira. Ele tem uma lógica, ele é bastante ativo, né? Não tem muitos espaços contemplativos. Ele é quase como se fosse um mall virado do avesso e aberto no espaço público. Você tem os caminhos, o paisagismo, mas sempre tem um lugar de internet, e aí tem um lugar do skate. Ele é hiperdinâmico. Eu falo de uma criança hiperdinâmica. Mas o que a gente observa é que o sucesso desse tipo de intervenção, que de fato temos aí um longo histórico de falta de qualidade urbanística dessa região da cidade. E é algo que a gente observou em outros momentos da cidade, como a gente pode ver nesse teatro Armando Gonzaga, projeto do RID, que é o mesmo arquiteto do Museu de Arte Moderna. Esse teatro fica em Marechal Hermes, então é um teatro dos anos 50. Então, até os anos 60, de uma certa maneira, há uma preocupação de uma boa distribuição de equipamentos públicos, de praças, de espaços públicos. Depois isso se perde por completo. Então essa é a nave do conhecimento hoje no Parque de Madureira. Eu não sei se esses ângulos, esses ângulos duros têm aí alguma ligação. A nave do conhecimento é um equipamento que funciona em vários lugares da cidade e tem lá no Parque de Madureira. Bem, então essa imagem mostra, então, de uma certa maneira, uma imagem de síntese. A gente pode ver aqui em amarelo alguns clusters olímpicos, o Parque Olímpico da Barra, o Parque de Deodoro. Aqui são áreas de UPP, tá? De áreas de pacificação. A gente pode ver as malhas dos BRTs, e aqui são novos equipamentos públicos, postos de saúde principalmente. E eu acho que eu tenho também aqui o mapa, não, eu não tenho, desculpa aí. Tem também, vem se somar esse, também novas escolas, tá? Eu acho que eu tenho depois. Então há hoje um esforço de reconectar a cidade. A imagem não é muito boa, mas aqui estão as malhas do BRT que eu mostrei, aqui estão grandes complexos de favelas pacificados, algumas áreas olímpicas e os equipamentos de saúde. Esse é um processo de planejamento não tão linear quanto pressupõe a metodologia científica de planejamento. É um planejamento um pouco em movimento, é um planejamento feito sempre levando em consideração as mudanças de circunstâncias e os movimentos democráticos de uma cidade complexa. Então há uma reclamação, há uma crítica, algo se muda, algo é manejado. Estranhamente, hoje, sempre muita fala, a cidade está fazendo tudo isso sem planejamento. Espero ter conseguido mostrar isso, porque ao contrário, na verdade, nós temos grandes tempos de planejamento e um profundo esforço de fazer com que esses pontos se conectem agora. Aqui são as escolas, né? Então há uma concentração especial, as chamadas escolas do amanhã, que são as escolas que têm hoje os melhores índices de performance educacional das crianças, que estão nessas áreas pacificadas, né? Então há muito hoje uma fala, não, essa política de pacificação, existem sim outras políticas, a gente precisa de fato avançar para o próximo movimento. Essas são as novas escolas. Então, aí os desafios continuam sempre. Então, a partir do momento dessa implantação de uma nova rede de equipamentos públicos, como é possível melhorar e fazer com que essas conexões sejam melhores do ponto de vista urbanístico e mais eficientes. Bem, aí para concluir, essa é uma imagem do Palácio Gustavo Capanema, e essa
estrutura os estudantes do Becherê, e isso é feito nos meados dos anos 40, e esse é um período onde há um certo movimento nacional da sociedade brasileira bastante otimista e com a criação de um certo novo corpo social. Então esses belos corpos, que estavam materializados nos corpos dos brasileiros, o rapaz robusto, a moça fortinha, era um período de muito otimismo, e esse otimismo ele é infelizmente interrompido ao longo da história, interrompido principalmente pelo ato da ditadura e da opressão, que encerra esses processos de construção de uma nova ideia de brasilidade, que está bem representado pela nossa arquitetura moderna e por tantas outras manifestações culturais. E esse corpo, então, essa nova cidadania, ela tem um lugar, esse lugar é o subúrbio, não o subúrbio à moda norte-americana, mas o subúrbio das periferias das cidades, onde era possível então levar uma vida digna, ter a sua casa e chegar com certa comodidade no trabalho, no tempo hábil. Isso então mudou na sociedade brasileira. Existe hoje de novo, de certo modo, um novo corpo do brasileiro, um novo corpo novamente de classe média, que é fruto de um período econômico, de um período de pleno emprego. Sempre tem alguns problemas pela frente, mas identifico que a história nunca se repete, mas existe hoje um corpo brasileiro de novo em construção, que é bastante otimista, aonde é possível uma nova integração que vem das áreas informais. É um corpo, então, mestiço de diversas cores, de novo baseado no subúrbio, de novo baseado nessa grande imensidão que são as cidades brasileiras. A provocação que eu faço, eu uso sempre essa imagem para mostrar isso, é se nós, como arquitetos, estamos ainda atentos a isso, como urbanistas, estamos atentos a esse corpo, ou se ainda estamos aí pensando num plano talvez aí um pouco mais utópico, não tão focado nas realidades dessa transformação brasileira. Então é isso. Eu tinha para falar e agradeço. Obrigado, acho que tá baixo não, né? Enfim, a gente tem algumas perguntas e depois a gente vai abrir para o público. Bem, eu acho que foi bastante elucidativo. Eu acho que tem uma série de desafios colocados, principalmente os estudantes da Colômbia, que estão enfrentando essa realidade de uma primeira vez. Tem uma questão que eu queria te perguntar. O Rio de Janeiro tem dois projetos muito importantes acontecendo agora, que são os Jogos Olímpicos e o Porto Maravilha. Esses projetos calharam de acontecer simultaneamente, depois de talvez 3 décadas ou 4 décadas sem grandes projetos na cidade, projetos dessa de magnitude, de tamanha capacidade de transformação do território. E o curioso é que esses projetos eles são projetos bastante distintos na construção de uma imagem de cidade. Eles representam duas visões de cidade que são visões de cidade até mesmo contraditórias. O projeto do Porto é um projeto que prima pela revitalização das áreas centrais da cidade, ele prima pela ocupação dos espaços ociosos, dos espaços degradados urbanos. Ele é um projeto que utiliza e melhora a infraestrutura implantada na cidade ao longo da sua história, ao passo
que o projeto das Olimpíadas é um projeto que, em sua maioria, ele está localizado numa zona de classe média alta e de esparramento urbano, né, de urban sprawl. Então, é um outro modelo, que é um modelo de baixa densidade, um modelo de ocupação de grandes superfícies e, enfim, um modelo... São duas visões de cidade que acontecem no mesmo momento. Eu queria perguntar a você, por que você acha que condições se criaram para que essas duas visões de cidade, eu sei que eu surdo, mas para que essas duas visões de cidade pudessem acontecer no mesmo momento? Quais são as condições que levam a isso? Vamos lá, a pergunta é ótima. A gente tem hoje, de fato, duas cidades se degladiando, de uma certa maneira. Do ponto de vista bem prático para entender, quando o planejamento dos jogos é feito, há uma necessidade desse planejamento para ter sucesso, de você comprovar junto ao Comitê Olímpico Internacional um controle sobre aquela terra que você vai ali planejar. O Comitê Olímpico Internacional, isso é uma etapa elementar, nunca daria para uma cidade que não conseguisse demonstrar esse controle. Então, quando esse planejamento é feito, que precede a atual administração, ele utiliza ali o Parque Olímpico. Portanto, essa administração passou a priorizar a região do Porto como principal projeto da administração. E isso também acontece não é porque os urbanistas defendem, isso acontece por uma instância política. E eu gosto sempre muito de falar sobre isso, porque a instância, a dimensão política, muitas vezes ela é desacreditada no nosso ambiente de planejamento e de desenho. Portanto, desenhar a política é também uma instância de design. E isso acontece, é bem exemplar o que acontece então no Rio de Janeiro, a partir do momento que há uma possibilidade de reunião política entre cidade, estado e governo federal, que detém mais de 60% das terras da região portuária. Tá? Então, o fato do governo federal, historicamente, porque aqui foi a capital, então o governo, lembre-se, o governo federal um dia era aqui. Ele vai embora daqui, mas ele deixa um passivo para trás. Esse passivo são essas terras. Isso é bastante complexo no Rio de Janeiro e no centro do Rio, essa presença de terras offshore. Então são terras que você pode definir parâmetros urbanos, estímulos fiscais, financeiros. Entretanto, a instância de governança política não está no seu controle. Por isso que, historicamente, desde 1979, diversos projetos na região do centro não avançaram em plenitude. Eles sempre avançam e param, avançam e param. Porque a instância fundiária nunca esteve no controle da cidade. Porque também a cidade, historicamente, sempre foi uma cidade de contestação dos governos federais. Tá? Então, o nosso ambiente político carioca é bastante contestador, historicamente, das políticas nacionais. Então, essa é a primeira vez que esse quadro se reverte e é possível um entendimento. Então, essa simples assinatura dessas três instâncias cria um acordo, um agreement para essas terras do Porto. E aí passa a ser viável todo esse acúmulo de projetos para a região portuária. Então, nesse momento, a administração tem uma perspectiva concreta de avançar na região portuária, mas tem um parque olímpico definido lá em outro local. Então, há um embate com o Comitê Olímpico Internacional com o intuito de vincular, trazer alguns investimentos olímpicos para o Porto. Então, é feito um concurso para um hotel, um centro de convenções, uma vila de mídia, e nesse momento, então, que é o momento de início do programa Porto Maravilha, da operação do Porto, ele se beneficia dessa conexão com o projeto olímpico. Recentemente há uma notícia aí não boa com relação a esse empreendimento do Porto, porque ainda não está claro isso, mas pode acontecer dele não ter de fato a função olímpica, mas ele já está acontecendo. Então, naquele momento,
e eu queria insistir um pouco nessa tese, eu não sei se é um pouco uma tese tipoliana, né? Mas de que esse planejamento de cidades ele acontece um pouco lidando com as circunstâncias, e uma circunstância importante é a política. Então isso leva à situação que a gente tem hoje, que é essa, que de fato somos uma cidade com duas cabeças. Há ainda uma cabeça que olha para a Zona Oeste, para a expansão urbana, e há hoje, entretanto, uma nova cabeça que olha para o centro. Acredito, né, a minha tese é de que essa cabeça que olha pela região central, ela tem uma tendência a se desenvolver a ponto a outra nunca irá desaparecer, mas acho que ela vai diminuir bastante. E por que essa cabeça que olha para o centro vai crescer? Porque, de uma certa maneira, se conseguiu capturar essa instância de desejo para a região do Porto. E conseguiu, inclusive, se capturar numa instância de mercado imobiliário, que também é algo que, em termos de planejamento, pelo menos na nossa cultura local, muitas vezes não é levado em consideração. Então, o fato do Porto se apresentar como local de desejo para todos os cariocas, qualquer carioca hoje sabe do que está acontecendo no Porto em qualquer bairro. Essa é uma instância muito interessante. Então, há sempre uma crítica, né, dos arquitetos, que esse projeto talvez não seja um projeto tão desenhado, não é um projeto estruturado através do master plan, mas acho que essa dimensão estratégica, ou esse projeto que consegue dialogar com diferentes cenários, é uma instância muito interessante. Eu acho que o desafio é como arquitetos e urbanistas nós conseguimos entender essa instância que pode parecer muitas vezes aí um pouco uma instância menos desenhada, uma instância mais dialogada. Eu não sei aqui se na minha apresentação ou nas minhas falas eu estou aqui reproduzindo aqui um pouco tensões locais, então eu não sei se talvez isso fique claro, né? A culpa é do Pedro, depois ali olho do furacão. Então há hoje de fato um ambiente de bastante tensão com essa transformação da cidade. Eu acho que um bom exemplo disso, vocês imaginar que nós estamos botando abaixo a perimetral, nós estamos colocando abaixo 3 quilômetros de uma via elevada costeira, né? E a gente ainda observa, né, sobre a perimetral, e a gente ainda observa muitas vezes assim, por que estamos fazendo isso? Eu hoje fui andar por essa área e uma nova relação de novo da cidade com o Porto. Isso talvez seja um pouco difícil de passar, mas há uma cidade que captura outra no Rio de Janeiro. Então essa cidade de Balneário, de Zona Sul, ela captura as outras cidades que existem no Rio de Janeiro. Entretanto, o Porto ele consegue, e a região central, ele consegue produzir um bom equilíbrio entre essas diversidades de cidades que existem no Rio de Janeiro. Por isso que eu acho que o Porto e a região central é tão interessante, esse espaço aqui, Praça Tiradentes, é um pouco disso. Washington, nos últimos anos, o Estúdio X vem investigando alguns temas que são temas importantes para a cidade. E a gente gosta de crer que, de alguma maneira, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz aqui, colabora para o conjunto das ideias, das iniciativas que efetivamente influenciam e são capazes de transformar a cidade. Seja porque a gente estava falando que as pessoas não sentam juntas para conversar, às vezes simplesmente por isso. Só para citando 2 projetos, né? Em 2012 houve o workshop de habitação inclusiva, que foi um workshop que tratou da questão da habitação na área popular, você até chamou atenção para isso, e especificamente da questão da habitação social, dentro do projeto do Porto Maravilha, que naquele momento ainda era finalmente, né? O outro projeto foi o projeto Ciclorota Centro, que foi um projeto que olhou para as estruturas de mobilidade na pequena escala na área central da cidade, uma vez que as estruturas de grande escala já estavam sendo pensadas, né? A implantação do VLT, a implantação de linhas de TRT chegando no centro, então a gente resolveu olhar para a pequena escala. O projeto de habitação, componente habitacional,
ele, enfim, já houve algumas mudanças ao longo desses anos, né? Enfim, houve novos incentivos de legislação e investimentos para a habitação e para a habitação inclusive no Porto, e uma pequena parte dessa malha cicloviária ela já está implantada, aproveitando, enfim, as obras no centro da cidade. Vocês todos já repararam, está todo interditado, desvios, enfim, está aproveitando essas intervenções. Uma pequena parte dessa malha foi implantada. Então, a primeira coisa que a gente fica muito feliz de alguma maneira é poder colaborar com isso. Mas, enfim, agora a gente tem o projeto Rio das Pedras, que é um projeto muito mais ambicioso do que esses outros projetos. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como você acha que o trabalho do Estúdio X e dos seus parceiros ele pode ajudar a impactar no futuro desse território, e que caminhos assim que você vê que esse projeto possa tomar? Aqui, enfim, para onde ele pode se delinear, que caminho ele pode ter? Acho que vocês sabem bem, não existe um tipo de favela, né? A gente usa uma palavra, mas na verdade é um universo muito grande de tipologias e de modos diferentes, um gradiente entre ambientes construídos totalmente caóticos e confusos até ambientes mais regulares, de origem de loteamento. Muitas vezes, no mesmo território, você tem inclusive os dois tipos de estruturas espaciais. No caso de Rio das Pedras, ele é bem interessante, é uma grande comunidade. Você sabe muito mais do que eu, Pedro foi dedicado a essa área por um bom tempo, quanto professor, mas ela reflete o que todas as outras refletem. Isso ainda continua a ser um grande ato, que é o ato das políticas públicas para a produção de habitação no país, tá? Existe hoje Minha Casa Minha Vida, mas ele é mais uma política financeira de produção do que de fato uma política habitacional. Estamos muito afastados da discussão de moradia acessível, né? Affordable housing. Temos alguns instrumentos jurídicos e legais que facilitam isso. Entretanto, entre o próprio ambiente de arquitetos e urbanistas, eu acho que há muito desconhecimento sobre essas possibilidades. Tá? Poucos estão dedicados a esse tema. É uma crítica à universidade. Há muitas vezes na nossa universidade uma certa demonização dos processos financeiros, ou muitas vezes uma abordagem exclusivamente ideológica das cidades. A gente ainda trata as cidades exclusivamente pela ótica da luta de classes. Isso é muito monotemático, isso permite que a gente possa consolidar isso. É uma crítica minha, tá? Impede que a gente possa entender os processos de produção da habitação. Existe um custo na produção de qualquer tipo de habitação, inclusive na cidade formal. Tá? O jornal, para minha surpresa, esse final de semana mostrou o custo, por exemplo, de você licenciar junto às prefeituras, aos órgãos públicos, né, um empreendimento, né, o custo da ordem de 12% entre licenças, né. Então existe um custo, existe um processo de produção de habitação que não é entendido pelos urbanistas e arquitetos no ambiente formal. E eu acho que isso acaba se materializando na abordagem das áreas informais. Então abordamos as áreas informais muitas vezes por uma ótica exclusiva, não sei se talvez seja um pouco comentário interno, né? Mas uma lógica exclusiva de pós-artes, né? Ou de como melhoramos aquela via, como criamos ali no espaço público.
e eu acho que há pouca investigação sobre esses processos que produzem aquele local, que produzem aquela habitação, e qual o sentido dela. E o sentido dela é permitir localização para essa imensa classe trabalhadora. Então, no caso de Rio das Pedras, esses aspectos são bem mais interessantes. É essencialmente uma favela de inquilinos, né? É uma comunidade que no seu crescimento realizou ali um controle de segurança. É uma favela que está hoje fora do contexto da pacificação, a princípio que eu saiba, tá? Eu não participo desse nível de decisão, mas ela hoje não está em nenhum contexto de pacificação, o que é público e notório acerca desse tema. Então, eu acho que Rio das Pedras está localizada na Barra, está localizada nesse ambiente que vai sediar, será o epicentro das atividades olímpicas, está baseado num lugar que está fazendo uma transição também de mobilidade. A Barra não tem nenhum tipo de mobilidade de alta capacidade, é um planejamento urbano de caráter modernista, utópico, baseado no carro, e há também um ambiente de mudança ali. Então acho que Rio das Pedras tem vários aspectos aí interessantes. Eu acho que por isso talvez essa liberdade temática não tem aí nenhuma obrigação imediata, acho que produz um ambiente propício para a investigação que vocês estão fazendo. A grande provocação, foi a provocação que eu fiz ao Pedro, que eu tenho a fazer com vocês, é nesse sentido. Olha, de uma certa maneira que eu coloquei ali, algumas áreas informais, ao se beneficiarem com melhorias urbanísticas, elas chegaram a um crescimento que acabou de novo trazendo problemas, né? Então, como entrar no processo de produção da área, entender os movimentos de custo, de locação, de investimento, de modo que você possa, de uma certa maneira, ter controle sobre esse fenômeno e replicá-lo com controle. Eu acho que essa se vocês me permitem, é uma abordagem, uma provocação que eu acho que é interessante. Então vai ter a última pergunta antes da gente abrir. Você está há 5 anos trabalhando na prefeitura. Eu queria saber qual é a sua maior alegria, qual a sua maior frustração e que desafio que você se colocou para esse trabalho. Pedro é um sacana. Bem, a palavra que eu usei agora acho que é um pouco intraduzível. E sabe por que a gente, como amigo, a gente está toda hora falando sobre isso? Bem, é uma pergunta bastante pessoal, eu vou tentar responder no plano pessoal, obviamente também é pessoal. Eu acho que existe um desafio hoje, que é um desafio de construir o público, de construir o sentido público. Esse é um desafio que é um pouco fruto dessa história recente. Eu tenho 41 anos, Pedro fez 40 agora há pouco. Eu acho que a nossa geração talvez tenha sido a última geração que viu aí alguma graça na política, né? Porque a gente viveu a redemocratização. Isso é uma leitura minha, estou te dando a minha resposta. Então a gente viveu a redemocratização, né? Numa perspectiva também muito pessoal. Então, uma família de classe trabalhadora que, whatever, se ela fosse ditadura ou não fosse, simplesmente era aquilo, era o status quo. Então eu me lembro de fazer perguntas e as perguntas não terem respostas. As perguntas aos meus pais, o que era isso? Estamos vivendo e eles simplesmente não saberem responder. Então acho que existe uma necessidade de construção de sentido público hoje no país. E na minha prática anterior, como projetista, onde a gente até trabalhou junto, eu acho que esse sentido nunca se materializou. Era uma prática que eu acho que se tinha uma graça pelo ponto de vista do desenho, de estar debruçado sobre o desenho, que é uma atividade prazerosa,
por outro lado, as questões eram um pouco, as questões eram pequenas para a minha fome, talvez. Então, tá aí hoje, né? Alguém começa a tocar o violino aí. Então, tem aí hoje um desafio interessante na cidade. E aí, respondendo um pouco mais o objetivo, acho que o que é muito legal é poder ver lugares surgindo. Tá? Eu estou encarregado do patrimônio, eu digo para vocês com muita tranquilidade que o que me dá alegria não é o fato de saber que essa esquadrilha está restaurada, ou que aquele ornamento não, mas é o fato de saber que existe um espaço público, que as pessoas se esbarram aqui, que tem uma nova vida. Então essa praça Tiradentes é uma grande realização, é uma grande alegria, né? Então, as dificuldades são as dificuldades que eu acho que são um pouco enfrentamentos desses, do que um pouco eu tentei mostrar para vocês. Temos um ambiente hoje propício e não propício ao planejamento. Ora queremos planejamento, ora não queremos. Ora não conseguimos lidar com as circunstâncias de transformação da cidade. Nós temos uma democracia bastante interessante, por mais que se diga do contrário, né? Uma democracia que a cada 2 anos se repete, se reúne, se debruça sobre o voto que é obrigatório, mas que há uma presença, há um debate. Então, acho que esse ambiente de transformação, ele cria um certo grau de urgência. E essa urgência, muitas vezes, ela não consegue ter espelho nas práticas aí de planejamento e de desenho. Então, tudo é muito urgente hoje no país, não só no Rio de Janeiro. Essa urgência brasileira é uma urgência que muitas vezes acaba depreciando o papel do desenho, o papel da construção, o papel do plano. Então, isso, eu digo assim, não é algo que a gente conversa muito. É às vezes bastante difícil essa abordagem. Aí não digo a minha grande frustração, mas aí reside o meu incômodo, muitas vezes, que a gente sabe, poxa, existe uma dificuldade que não é só do Rio de Janeiro, uma dificuldade hoje de todos os arquitetos do país, né? De mostrar o sentido do projeto. Tivemos muito poder nesse país. Também vamos dizer, os arquitetos tiveram muito poder no Brasil. Não foi pouco poder. Esse poder, estivemos próximos, né? Um arquiteto desenhou a cidade, né? Um desenhou o projeto urbano e outro desenhou todos os edifícios. E esse que desenhou todos os edifícios viveu por 104 anos, né? Então ele morreu tem 2 anos. Então vocês imaginem uma sociedade que também é bastante moderna. Nós topamos qualquer tipo de modernidade, né? Qualquer proposta de transformação radical, acho que existe uma tendência de mudança. Isso aparece ao longo da nossa cultura, da nossa história. Então hoje temos esse momento, eu entendo esse momento onde não há um privilégio mais dos arquitetos, da arquitetura, do desenho e dessas práticas de planejamento. Então, aí é a instância mais complicada de atuar. Acho que posso também levar, acho que talvez você tenha uma resposta aí parecida. Os projetos não são realizados tal qual, muitas vezes a gente se debruça. Então, aí acho que estão aí os problemas. Bom, vamos abrir questions from the audience. Bom, tudo bem? Meu nome é André, da Jaú. Eu fiz 2 perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria entender um pouco mais a questão do aeroporto, né? Da escolha do ônibus como meio de transporte, né? Não do trem. Né? Já que você mesmo mencionou o passado, ônibus do Rio de Janeiro. E eu pergunto isso porque eu acho que é uma dúvida geral, nossa, gente que mora aqui, justamente que esses protestos até que ocorreram foram em função dessa desconfiança que a gente tem em relação do proprietário da empresa de ônibus e o prefeito, né, em geral. E também por que não é via articulada, é uma coisa que o BRT não é biarticulado, né, só tem uma articulação, né, ou triarticulada, né.
não é maior, né? Então são as duas pequenas. Essa eu vou conseguir responder no guia articulado. A minha, e também foi feito um estudo de viabilidade nesse sentido, né, no trem, né. Minha segunda dúvida é um pouco mais de Parque Madureira, né. Participou de um workshop lá na PUC falando sobre isso, porque Madureira tem muito problema da linha do trem, das divisões que ele gera, né, do embate. O Parque Madureira, a migração não pensou nisso, né, porque são muitas áreas que fecham, são áreas que não tem semipúblico, dessa distinção, né, com todas as gradiadas, e passeando ali no trem, pensa nessa visitador do lado, você dá uma volta enorme para poder chegar no parque, né? Basicamente são. Vamos lá, sobre o BRT. O BRT é um modelo que tem origem, né, em Curitiba e que se desenvolve com sucesso, principalmente nas experiências colombianas, e eu acho que a partir daí, eu acho que há também o PDB, por exemplo, advogando esse tipo de proposta, ele se apresenta então para a cidade, tentei passar aqui, como uma solução pragmática. É possível em uma administração você produzir uma malha de conexão. Isso, em termos de investimento, não seria possível com o metrô. O metrô, ele tem uma governança num outro plano, que não é o plano local, municipal, ele está no plano estadual. Mesmo no ambiente de boas relações entre todos os planos, há ainda dificuldade de governança. Então o BRT se apresentou, eu acho que se apresenta como uma solução controlável, factível, pragmática para uma administração local. Daí o investimento e, nesse sentido, ele é fruto também de uma mudança, que é uma mudança bastante importante. Foi a primeira vez que foi licitado o serviço de ônibus na história do Rio de Janeiro. Então, uma cidade de 400 e poucos anos, é a primeira vez que isso é licitado. Então, há opção em termos de utilização por esse sistema. Já havia um ambiente propício e alguns estudos dentro da prefeitura, né? Um dos eixos que eu mostrei ali, que é hoje a Transcarioca, que era uma dessas linhas do plano Doxíades, nomeia as linhas por cores, né? Então a gente chama aqui no Rio de Janeiro linha vermelha, linha amarela, em função desse plano feito pelo Doxíades de 65. A gente não chama mais, mas a conexão de Laranjeiras é linha lilás, se não me engano. Então a Transcarioca, eu não vou saber qual é a cor agora, mas era uma dessas linhas, e já havia um estudo dentro da prefeitura de que tivesse ali um corredor de ônibus, assim como a linha amarela, também houve estudos nesse sentido, e isso não foi implementado. Então se colocou de fato um ambiente propício, você já via internamente, em termos de engenheiros de transporte, já dentro da prefeitura defendendo, e você tinha práticas internacionais mostrando isso. Isso então se converte em planejamento e isso é regulado por essa licitação de transporte público. Os desafios ainda continuam a existir, tá? Então, os desafios são ainda de implantação, né, de eficiência de serviço, do ponto de vista nosso, do ambiente físico, do ambiente construído. Acho que há um desafio de implantação, de definição de rota de acesso a essa estação, tá? Implantamos até hoje o BRT numa via modernista, Avenida das Américas, e depois numa via livre, como do lado de lá em Guaratiba, passando o túnel, e agora a gente vai ter o BRT passando em lugares existentes. Então esses percursos, essas travessias, a gente sabe que isso precisa também, essa escala de definição precisa também resolvida. Eu acho que essa malha, na hora que ela estiver toda articulada, você vai ter uma redução significativa em termos de deslocamentos, como já tem hoje na Transoeste.
esses deslocamentos vão chegar, fizemos algumas contas, você chega a produzir um 13º mês de vida para as pessoas, mas ele não é, de fato ele não é o metrô, ele não dá essa resposta como o metrô, mas é uma resposta factível e, como eu disse, é uma decisão pragmática, uma decisão muito tranquila, mas é uma decisão pragmática de ter controle sobre essa solução e implementá-la. Sobre o Parque de Madureira, o desafio, o parque está implantado, na verdade, naquelas linhas das torres de alta tensão. E, de fato, o primeiro trecho que foi implantado, essa preocupação de conexão de um lado ao outro não aconteceu tanto. Até porque o outro lado ainda é um lado muito fabril, que é o lado ali da fábrica da Piraquê, onde ele hoje está implantado, né? Então, qual foi o desafio ali? Pegar essas torres de alta tensão, movê-las para uma faixa menor dessa grande linha, prevendo também ali para o futuro, não agora, para o futuro, essa é uma linha também de um BRT muito interessante possível, que é o BRT que ligando a Milópolis e depois a Nova Iguaçu e outros bairros da região, outras cidades da região metropolitana. Então você tem razão nesse sentido, essa preocupação em termos de desenho, de conexão de um lado ao outro, não aconteceu tanto, né? Todos fizeram uma passarela depois, né? Um pouco para corrigir isso. Essa próxima fase, isso está sendo um pouco mais trabalhado, de fazer uma conexão melhor. Então, de novo, aqui essa materialização de um desenho de velocidade que se implementa, mas que ele está sempre fruto de uma certa não, ele está sempre sendo fruto de uma revisão. Washington, very interesting lecture in the sense of like thinking about movement and a city movement as the biggest challenge to implement the plan that is 60 years old with things that are happening today, with all the growth that is happening. In your lecture, it reminded me of a lecture by another Brazilian, by Jamie Lerner at Columbia, and he related to planning for the city a concept of a large dysfunctional family. And he said that historic preservation was a bit like those old people that you have in your family that are dysfunctional and kind of like on the margins. You need them to be well, and you need to take care of them in order for the dignity of the family to be maintained. Like the dignity of the city depends on taking care of everything that is, not everything, but the right things that are all and part of that. And then he talked about development and private development as, the young entrepreneur that marries your sister. That is like, a very pragmatic and kind of aggressive person, but you also need that for the longevity of the family. And so when you were talking, a lot of the things that you discussed are challenges that have to do a lot with law. Like, my students have been researching CPACs and favelas and how do you move people and use eminent domain and all that. And I was wondering if the role of what you do, it's a bit like the grandmother, like a good grandmother has to make sure that the meal is for everyone, that everyone is treated in more or less the same way, that there's a kind of sense of law and equality, but also that it's not everything is the same. Like you have to make a lot of judgments of remove this piece here, remove that piece there. What is the challenge or what is the structure? Very different from the Lucio Costa times in our time. Ok. É um pouco curioso até que então ano passado o meu trabalho na prefeitura sempre foi no âmbito do patrimônio, né? E o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, o patrimônio cultural, é bem interessante porque é um patrimônio que surge nessa discussão também de processo democrático. Ele surge preocupado com o valor
da cidade comum, nesse sentido, essa possibilidade do vernáculo da cidade ser um campo de encontro cidadão, de civilização, de cultura. Diferente da abordagem então modernista que nós tivemos, né, uma seleção de edifícios, o que era importante para o patrimônio cultural da cidade, no plano local, sempre foi esse conjunto, todos os edifícios, toda a família, né, com seus diferentes formatos, e um mais erudito, o outro menos. E esse patrimônio, ele surge e ele ao mesmo tempo fez comentários sobre a qualidade do espaço público. Então, quando eu comecei o meu trabalho, ele chegou até essa organização a fazer comentários sobre a qualidade da paisagem gráfica. Então, também uma das raras experiências brasileiras onde você tem quase que um manual, usando a sua expressão, da grande mãe, né? Ele diz, olha, como cuidar de tudo isso. E então, o meu trabalho foi um pouco resgatar esses valores, né? Isso é lá da origem do patrimônio, em 1984, e entretanto um órgão de patrimônio exclusivamente de arquitetos, ele entra numa zona de conforto muito fácil, que é começar a monumentalizar o banal. Então essa monumentalização, ou essa abordagem, então, talvez modernista, para qualquer sobrado simples, é o modo mais, digamos, é um modo um pouco mais preguiçoso de arquitetos atuais. Então eu procurei a outra opção, que era a outra opção, olha, não vamos, como eu disse, não vamos nos preocupar com esse valor da arquitetura, vamos nos preocupar com o grande conjunto e a grande complexidade da cidade. Então, como órgão de patrimônio, atuar nesse grande conjunto significa fazer opções a todo momento e fazer escolhas. E esse processo então de fazer escolhas e de eventualmente, olha, isso aqui não vai ficar a joia da restauração, mas esse prédio vai ter vida. Então esses processos, eu acho que possibilitaram que a gente, como patrimônio, e uma cidade que quer se transformar, falando do ponto de vista da administração pública, o órgão de patrimônio não é exatamente o órgão mais prioritário. Você, na verdade, quer transformar a cidade e tem alguém lá te dizendo, olha, então eu acho que nós conseguimos fazer uma mudança como órgão de patrimônio, que foi, olha, a questão não é essa história passada, a questão é o que essa história nos traz hoje como informação, o que ela qualifica, o que ela nos ensina, ela possibilita que nós possamos ser esse agente de transformação. Então esse foi o desafio que eu lancei para o patrimônio, e então esse desafio, de uma certa maneira, aproximou a gente como patrimônio de outras agendas da cidade. E de uma certa maneira, e aí existe duas culturas, além de duas cidades, existem duas culturas que eu acho que, em contraste hoje, no país também, aonde que todas as estruturas de administração pública local, elas são fundamentadas e elas têm um corpo profissional, inclusive um corpo teórico e principalmente um corpo legal, um conjunto de leis que são orientados para a expansão urbana. Então nós sabemos fazer muito bem. Qualquer arquiteto em qualquer prefeitura do Brasil, ele sabe fazer muito bem. Ele sabe pegar natureza, lotear, definir ruas, definir planos, definir códigos edilícios, licenciar o edifício e dar o certificado de construção ao edifício. Entretanto, temos muita dificuldade, não temos os instrumentos legais, inclusive, para cuidar da cidade que existe. Então,
eu nomeio isso, que é uma oposição ao planejamento urbano, é o agenciamento urbano, que é como nessa cidade que existe, que instrumentos eu tenho aqui, além dos instrumentos de desenho, mas os instrumentos de gestão efetiva. Estranhamente, os instrumentos do campo da cultura funcionam bem dentro desse ambiente de agenciamento da cidade. Estranhamente, as discussões do patrimônio funcionam bem dentro dessa cidade de renovação. E isso aconteceu de uma maneira muito interessante no Porto. Acho que o Porto, ele obviamente ele dizia, porque ele era politicamente correto, o projeto, que ele iria cuidar do patrimônio, né? Qualquer projeto numa área existente, só se você for um idiota, você vai dizer que não vai cuidar do patrimônio cultural. Eu falei planejamento, né? O Porto dizia desde a sua origem que iria cuidar do patrimônio cultural. Mas, como eu disse, ele dizia por uma certa polidez, como projeto urbano. Mas a gente observou que isso hoje é radicalmente distinto. Há, de fato, um compromisso com o planejamento urbano, com o patrimônio cultural, há um compromisso com o patrimônio cultural efetivo hoje no Porto, porque nós conseguimos um mecanismo financeiro para cuidar do patrimônio cultural. Então, toda a operação financeira que é produzida hoje no Porto, que é essencialmente, para resumir muito simples, de uma maneira muito simples, é venda de air rights. Então, todos esses títulos e esses recursos, hoje 3% é obrigatoriamente definido para patrimônio cultural. Então, isso tornou o discurso do patrimônio cultural todo que fala muito claro e concreto. Por exemplo, isso não aconteceu para a habitação social no Porto. Então, hoje o projeto do Porto Maravilha, ele é associado diretamente à recuperação do patrimônio da área. Então, esse é um modo, aí que eu acho que é um modo um pouco não linear, mas é um modo ali constante de enfrentamento para você conseguir implementar digamos, uma metodologia desse tipo. One last question. Uma última pergunta. Hi, Daniel from the Real Estate Development Program. I was particularly interested in your analogy of this two-headed Rio de Janeiro, sort of like the Roman god Janus. The head facing west towards Barra and Imagine Beyond, and the head facing east towards the downtown. If you see there's this preference or this weighing in favor of facing east versus west, perhaps hinting towards the fact that the city is moving back towards its downtown and becoming denser than it was in the past. How do you see that affecting potential proposals that will be coming up for Rio das Pedras and its location in the western half, and also how would that affect the legacy plan of the major exciting event for the Olympics? Ok. Como eu disse, essa é de fato a primeira vez efetivamente que há um reconhecimento de todo o conjunto da sociedade que o centro é um local interessante. Tá? Eu posso dar aqui alguns dados, por exemplo, o licenciamento de atividades econômicas nessa região cresce na média de 10% ao ano. Em termos de valorização imobiliária, né? Estou vendo aqui dar um dado de mercado imobiliário, houve uma valorização da ordem de quase 100% entre 2010 e 2011. Não esqueçamos que tivemos uma grande crise, né, financeira e imobiliária em 2008, e essa administração começa com uma sombra de crise. Então, de uma maneira muito eficiente, e essa eficiência se deve, talvez, a ter menos master plan. Não que eu defenda isso, mas eu estou só dizendo como aconteceu. Talvez essa eficiência se deva a ter tido menos master plan e mais estratégias políticas de diálogo, de conversa, de interação. Um projeto não claro no início, um embrião de projeto que foi construído durante esse processo. Então, hoje o Porto se afirma como um local de muito desejo. Ainda existem, então, problemas
especialmente no que toca à habitação social e, além da habitação social, a produção de moradia acessível. Tá? Rio das Pedras está bastante descontextualizada desse processo. Tá? E Rio das Pedras, de fato, representa um conjunto populacional que tem, eu não tenho como dar nenhum dado aqui mais concreto, mas empiricamente, e a gente observa isso infelizmente em toda a região, há uma produção. Eu tenho até algumas imagens, eu fiz um voo de helicóptero recente, vou mandar isso para o Pedro. Você observa condomínios formais e pequenas favelas do lado de condomínios formais, surgindo ao mesmo tempo. Tá? Então, tentando responder a sua pergunta, que é difícil. Acho que Rio das Pedras, de fato, pouco diálogo tem com a região do centro. Ela, de fato, está na cabeça que olha para a região oeste, e é nesse sentido que ela deve ser, de fato, entendida. Tá? Rio das Pedras, ela está, de fato, circunscrita a esse ambiente de transformação daquela área. Então, há um fenômeno aí a ser investigado, a ser pesquisado, de como outras áreas informais estão se replicando naquela área em função desse crescimento. Entretanto, talvez a mobilidade, a possibilidade de deslocamentos com menor tempo entre aquela região e outras áreas da cidade faça com que a gente possa identificar alguns cenários possíveis de migração. Mas, como a gente sabe, a opção de moradia é muito mais baseada em poder do que querer. Então, a oferta de espaço habitacional, ela aparece, ela precisa aparecer em termos de acessibilidade nessa região. Tá? Existiria um possível ponto de encontro entre essas duas cabeças? Sim. Tendo que talvez no futuro próximo esse ponto de encontro entre essas duas tensões de expansão venha a ser a Zona Norte, venha a ser esse ponto de contato entre a Transcarioca e as linhas ferroviárias existentes. Essa concentração no mapa, isso é bem claro, né? O que a gente chama em planejamento da cidade a AP3, Área de Planejamento 3. Então essa Zona Norte, ela talvez seja, como historicamente ela tentou ser, e ela deixa de ser a partir dos anos 60 e principalmente a partir dos anos 70, tá? Ela possa ser de novo esse espaço de reunião. Pelo fato dela ter uma boa malha existente historicamente de transporte, as linhas ferroviárias, e se somam a essas linhas a malha de BRT, por ela possuir pré-existências ambientais, urbanísticas boas. Eu mostrei um teatro em Marechal Hermes, eu mostrei um cinema Art Deco nessas áreas. Existem ambientes urbanos bons nessa região, tá? E talvez nessa perspectiva de mobilidade possa ir pelo encontro. Então, não é à toa até que o plano diretor da cidade, ele define que essa área é a área incentivada, é a área, na verdade, de encontro, onde se quer que esse encontro, esse adensamento populacional venha a acontecer. Mas, eu estaria aqui sendo contraditório dizendo assim que vai ser. Esse é um dos cenários possíveis. Existe um conjunto de forças na Barra da Tijuca, né? Existe um outro conjunto de forças nessa Zona Norte. Os tipos de emprego, por exemplo, são muito diferenciados nessas duas áreas. Então, se você tem uma oferta grande de empregos do tipo de serviços hoje na Barra, né? Nossa economia hoje é uma economia de serviços e a Barra é bem representada por isso. A Zona Norte, historicamente, tinha empregos de tipo industrial. No fim da indústria no Rio de Janeiro, essa área perde, numa década, quase 80% de postos de emprego. Tá? É pouco provável que haja um retorno do emprego industrial no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Mas há uma possibilidade de surgimento de outros tipos de indústrias e há uma possibilidade
dessa Zona Norte ser uma conexão entre outras áreas da cidade. Então esses são os de possíveis cenários de reunião dessas duas cabeças que eu acho que vai acontecer num tempo ainda bastante, 20, 30 anos talvez. Bom, Washington, muito obrigado, foi ótimo.